Portugal. Espaço Casa. Global Test. Boa tarde, seja bem-vindo ao Desporto em Direto no Porto Canal. Imagens já do Barreiro, onde dentro de momentos se inicia então o encontro da 20ª jornada do campeonato da Liga Portuguesa de Basquetebol. Imagens já então diretamente do Barreiro, a equipa do Galitos a receber o Futebol Clube do Porto na 20ª jornada. Jogo importante para a equipa do Futebol Clube do Porto, que ainda assim já está classificada para a próxima fase. Vamos primeiro às opções das duas equipas, aqui com o Galitos, com o técnico André Martins, com Jared Jackson, Henrique Piedade, Diogo Correia, Diogo Oliveira, Carlos Dias, Artur Castela, Darren Towers, também Rubinho Mendes, Pedro Belo, Jacques Conceição e Jordan Baker. Jordan Baker, que é o número 25, o jogador referência desta equipa em termos estatísticos, é o jogador que mais se destaca. Iremos perceber o impacto dele na equipa durante esta partida, até porque não esteve aqui no Dragão Caixa, mas isso à frente vamos já falar com o Rui Santos mais em termos específicos. As opções de Moncho Lopes para este encontro são as habituais, ou seja, José Silva, Brad Tinsley, Nick Washburn, André Vessa, Seth Heinrich, António Monteiro, Alberto Fonté, João Galina, Ferran Ventura, Pedro Baixo, Arnett Allman e Miguel Queiroz. Também viajou até ao Barreiro e está a aquecer neste momento com os restantes companheiros. José Miranda, jogador que vai oscilando, tal como o Ferran Ventura, entre a equipa A e a equipa B do Futebol Clube do Porto, orientada a equipa A por aquele homem que via-se na imagem, Moncho Lopes. Do outro lado, André Martins, técnico do Galitos. Mas Zé Miranda, eventualmente, não temos essa informação, mas devido a alguma precaução com Ferran Ventura, que, como sabe, esteve condicionado durante esta semana depois da lesão no último jogo dos Dragões. Vamos, enquanto vemos aqui algumas imagens do aquecimento das duas equipas, aos comentários. Connosco, como é habitual, temos o prazer e o privilégio de ter Rui Santos, ex-jogador do Futebol Clube do Porto, referência do basquetebol português. Boa tarde, Rui. Uma deslocação ao Barreiro, sempre complicado para qualquer equipa. O Barreiro, que é uma terra de basquetebol, e do outro lado espera-se também bastante resistência, pelo menos, e tendo em conta com o jogo do Dragão Caixa, em que Jordan Baker, o jogador supostamente mais importante, não jogou. Mesmo assim o Porto teve bastantes dificuldades. Espera-se muita intensidade. Boa tarde. Sim, eu penso que hoje o Porto vai ter realmente muita dificuldade. Isto não é... Os jogos no Barreiro têm características muito especiais. O Porto tem sempre muita dificuldade nas deslocações ao Barreiro. E atendendo ao facto de a equipa do Galitos hoje apresentar o canadiano, que é uma mais-valia nesta equipa, portanto é uma grande mais-valia nesta equipa. Apesar de também não poder contar, segundo me pareceu, com o Miguel Minhava, que também é uma baixa com alguma importância para a equipa do Galitos. Não está, pelo menos, na ficha de jogo. Exatamente, mas pronto, entra o canadiano, que tem sido uma das referências desta liga, uma das boas referências desta liga. Portanto, o Porto vai ter claramente muita dificuldade. De certeza que este homem que vemos na imagem, André Martins, tem algumas coisas preparadas e bem preparadas, assim como quando veio cá ao Dragão Caixa colocou mesmo muita dificuldade à equipa do Porto. O Porto acaba por ganhar o jogo com alguma felicidade, mesmo nos segundos finais. Portanto, vai-se perspectivar aqui um jogo muito complicado para a equipa do Porto. Vamos ver, o Porto vem de uma derrota em casa com o Oliveirense, um jogo no que diz respeito aos jogos do campeonato. Exatamente, um jogo que o Porto não esteve bem, não teve nada bem nesse jogo. Portanto, depois teve um jogo da taça francamente fraco, com o Sangalhos, portanto, a não apresentar qualquer resistência à equipa. E hoje vai apanhar um adversário muito complicado. Vamos ver como é que os jogadores conseguem reagir à desvantagem do fim de semana passado e hoje num jogo muito complicado outra vez. Entretanto, a informação que nos chega sobre as opções de Moncho Lopes, de facto, e tanto eu como o Rui Santos estivemos aqui à procura de saber, falhou-nos um jogador, naturalmente, para a presença de José Miranda, então, nas opções de Moncho Lopes, falha, aliás, e falta Arnett Allman, é o jogador que não está disponível neste momento para as opções de Moncho Lopes, e numa altura em que vamos vendo as últimas indicações, tanto de André Martins como de Moncho Lopes para o início desta partida.
mas então está ausente o jogador, que é importante para o Futebol Clube Porto. Não será com a presença ou a ausência de um jogador que o Futebol Clube Porto pode ou não render aquilo que deve. Mas, Rui, antes de falarmos de basquetebol, podemos falar durante a partida, destaque também para as bancadas. Não é um destaque positivo, neste caso, até porque, como dizíamos, o Barreiro é uma terra de basquetebol e de bom basquetebol, tem muita tradição e é pena que não esteja mais gente, pelo que vemos nas imagens no pavilhão. Sim, de facto não é uma situação muito normal. Os jogos do Barreiro, por norma, costumam ter muita gente, principalmente quando apanham equipas como o Porto, como o Benfica, que são clubes que têm tradições no basquete, e o Barreiro, como referiste, as equipas do Barreiro, neste caso o Galitos, são equipas com muita tradição de basquetebol, têm sempre grandes atletas, têm sempre grandes clubes que fazem muita moça aos ditos grandes, Portos e Benficas. Portanto, realmente estranho o facto de estar tão pouca gente a assistir ao jogo, talvez também pelo facto de do jogo estar a ser transmitido, é provável que sim. Mas seguramente vão ser muito ruidosos. Eles são poucos, mas normalmente são bastante ruidosos. Começa a partida com posse de bola para o Futebol Clube do Porto. Pedro Bastos a tentar começar da melhor forma com um triplo, não consegue. Vai agora atacando a equipa do Galitos, tenta a resposta, mas não conseguia. Darren Towers, ou Townes, neste caso, concluir da melhor forma também para a equipa da casa. Como ia dizendo, a 20ª jornada desta Liga Portuguesa de Basquetebol. O Futebol do Porto, que está no segundo lugar da classificação. Galitos Barreiro está na 4ª posição. Uma das equipas referência neste momento do basquetebol nacional. Obviamente toda a gente se recorda das grandes equipas do Barreiro, do Barreirense. Sim, e antigamente não jogavam neste pavilhão, era num anfiteatro de uma escola, uma coisa muito mais pequenina, muito mais complicada, era extremamente difícil jogar contra o Barreirense. Barreirense que deixa de competir na Liga ao mesmo tempo que o Futebol Clube do Porto, uma altura em que Nick Washburn consegue os 2 primeiros pontos para a equipa azul e branca. O Porto a trabalhar bem, já tinha muito pouco tempo de ataque, trabalhou muito bem e resolveu uma situação muito complicada. Ataque para a equipa do Galitos. E 2-1, quase a conseguir-se sair da melhor forma ao Futebol do Porto. Falta sobre Henrique Piedade. Vemos a repetição do lance. Deixa-me algumas dúvidas, se bem que o Nicolas já faz este movimento tantas vezes e é sempre falta. Portanto, ele tem que começar a ter cuidado, ele tem que perceber que não pode fazer este tipo de situação. E agora até pode funcionar contra ele algum preconceito, não é? Parece que toca ali na bola apenas. Claro. Neste caso até me pareceu que nem houve grande falta, mas os árbitros já tomam isso como um dado adquirido, portanto, é sempre falta. E agora, bem, numa primeira fase, Seth Henrys a roubar a bola, depois a não conseguir controlar até ao final. Resposta do canadiano da equipa do Galito, Jordan Baker, sem sucesso, mantém a posse de bola, a formação encarnada, sem grandes linhas de passe. Nick Washburn vai tentar do meio da rua, fica curto já no final do tempo de ataque, mas bem, em termos de equipa a defender as linhas de passe, a não permitir que a equipa do Galitos jogasse melhor. Não consegue o ressalto de Nick Washburn depois do lançamento de Seth Henrys. Acho que o Porto, uma das grandes lutas deste jogo hoje vai ser a luta dos ressaltos e aqui o Porto vai ter que estar muito concentrado. Foi uma coisa que falhou no último jogo e é uma coisa que o Porto tem falhado a espaços. Num jogo aqui, um jogo ali, o Porto falha claramente a luta dos ressaltos e para se ganhar jogos a este nível é preciso estar muito bem nesse campo. Portanto, a equipa de Barreirense hoje tem mais um jogador alto, que é o caso do canadiano. Portanto, o Porto tem que estar muito concentrado nessa área. Acabei de falar e ganham o primeiro ressalto, o segundo foi para Seth Henrys, ele que, falamos de Jordan Baker, tem a particularidade, e agora excelente, 3+1 para José Silva, excelente o lançamento do número 4 do Futebol Clube do Porto, a sofrer falta de Jordan Baker. Este é um lance para um jogador como tu, Rui, de triplos, é uma delícia.
os 3 pontos e depois ainda a oportunidade de ir para o lançamento. É raro acontecer, é um facto, isto é muito raro acontecer. É preciso o defesa também estar um pouco desconcentrado, isto não é um lance muito habitual no basquete. Mas bem, José Silva, quanto a mim, é lançado demasiado rápido, não é uma situação também muito normal nas equipas do Moncho Lopes, mas pronto, está sozinho, assumiu, tem confiança, muito bem. A tirar, o defesa vai atrasado, ao mínimo toque, 3+1. E conseguiu concluir da melhor forma José Silva, que regressa a casa, a terra natal, ele que é natural do Barreiro. E começa da melhor forma. Aqui 1 para 1 com Jordan Baker, a rodar bem, Henrique Piedade. Mais um ressalto para Seth Henrich, que está muito bem nesse particular. Brad Tinsley, Nick Washburn, Pedro Bastos, rodar bem José Silva. Ali na frente com o norte-americano do Galitos. Mais uma vez a rodar bem a equipa do Futebol Clube do Porto. Depois Nick Washburn. À segunda a conseguir 2 pontos ali num duelo com Jordan Baker. Mas, Rui, tentaram rodar para a esquerda, depois para a direita. Rotatividade positiva. Este é, para mim, um dos grandes problemas do Nicolas é exatamente este. Ele não é e penso que não será um grande jogador de 1 contra 1 em zona próxima do cesto. E aqui o caso é flagrante. Ele tem possibilidade de fazer cesto à primeira, não consegue. Felizmente consegue recuperar a bola e acaba por fazer um cesto fácil, mas ele tem muita dificuldade em jogar de costas 1 contra um defesa, que normalmente são defesas possantes, que são os postos americanos e têm grande capacidade física. Ele tem muita dificuldade nesse campo. Ele consegue, sim senhor, rodar e fazer lançamentos curtos, relativamente curtos, e aí sim ele até tem alguma eficácia. Mas quando toca o facto de ter que jogar 1 contra 1 de costas para o cesto, tentar levar o defesa até próximo do cesto, ele tem dificuldade. E aquele lance foi o exemplo disso. Apesar disso, eu penso que o Porto está com uma grande entrada. Portanto, 8-0 ao fim de alguns minutos no Barreiro, eu penso que é uma grande entrada por parte da equipa do Porto. Jared Jackson vai para a linha de lançamento livre, enquanto que Moncho Lopes tem aqui uma conversa mais acesa com a equipa de arbitragem. Não está satisfeito o técnico do Futebol Clube do Porto com as opções que a equipa de arbitragem teve até este momento. Consegue Jared Jackson o primeiro ponto para a equipa do Galitos esta tarde. Tem mais um lançamento livre. Este é um dos jogadores que pode criar aqui alguns problemas à equipa do Porto. Já aqui no Dragão Caixa fez um grande jogo. E agora, excelente o lance de Henrique, neste caso de número 4 do Galitos, Henrique Piedade, exatamente, a roubar a bola, Brad Tinsley, antecipar-se e depois a afundar. E de um momento para o outro, do 8-0 para o 8-4. Exatamente. Isto é o bom que tem o basquete, é que rapidamente se recuperam desvantagens de 10, 12, 14 pontos. E o Porto tem que estar muito atento a estas situações. Não pode estar a perder bolas desta natureza. Num passe lateral, perder uma bola, sofrer um contra-ataque e ainda por cima sofrer um afundanço, que isto são lances que galvanizam normalmente as equipas. Bem, agora José Silva a defender ali o ataque de Jared Jackson, depois também a ajuda de companheiros, nomeadamente Nick Washburn. Garantir a posse de bola para o Futebol Clube do Porto. 5 minutos para se jogar neste ainda primeiro período. José Silva deixa para Nick Washburn, Brad Tinsley. Novamente o número 4 dos Dragões, José Silva para Pedro Bastos. Bem combinarem, mas depois ali o contra do camisola 11 do Galitos. Darren Townes não permitir o lançamento ou mais 2 pontos para Nick Washburn. Agora aqui uma falta um bocado dura do José Silva. Aqui o contra de Darren Townes. Depois a falta de José Silva, já não tivemos a oportunidade de ver a repetição. Podem encurtar para 2 ou para 1 ponto. Tenta o triplo e cai Jordan Baker. 3 pontos, ficar então com 7 pontos a equipa do Galitos, 8 o Futebol Clube do Porto. E a emoção a regressar, Rui, depois de um início muito positivo. Agora falta para o número 9 do Galitos, Artur Castela. Estes são os tais momentos do Porto. O Porto chega a um 8-0, muito bem, muito concentrado, e depois de repente para de fazer pontos. Ou seja,
2 ou 3 lances de ataque sem grandes consequências, portanto nada de muito concreto, e acaba por sofrer 7 pontos em praticamente 1 minuto. Portanto, estes são, quanto a mim, continua a ser o grande problema do Porto, é conseguir manter ali algum equilíbrio, de muito bem fazer ali 3, 4 cestos seguidos e depois fica muito tempo sem fazer cestos, e é isso que normalmente complica a vida da equipa do Porto, como já complicou aqui em alguns jogos e como complicou exatamente há 8 dias atrás aqui com o Oliveirense no Dragão Caixa. Nove 7 para o Futebol Clube do Porto. Conseguiu converter um, Nick Washburn, da linha de lançamento livre. Rick Piedade para Jared Jackson. Jordan Baker. E vai ele já no limiar do tempo de ataque. Eu tenho dúvidas se este cesto seria válido, mas foi já ali no limiar. Vemos ali, apesar de não ser uma autoestrada em sentido reto, mas muita facilidade também. Sim, claramente. O jogador canadiano, quando pede o bloqueio para poder usufruir do bloqueio, fazer ali um pick and roll, faltam 4 segundos ou 3 segundos, portanto não pode haver uma penetração começa fora da linha de 3 pontos e acabar com o cesto debaixo da tabela em 3 ou 4 segundos. Não pode. Distrações, erros que já não pode haver a este nível, e o Porto continua a cometê-los, tem que estar mais concentrado ainda. E por isso é que também para o jogo, não temos a certeza, mas provavelmente pedido por Moncho Lopes, até pela aproximação do Galitos neste momento na partida, não estava nada satisfeito. Vemos agora novamente Moncho Lopes a dar as indicações aos jogadores, parece-me até mais incidir mais em Pedro Bastos. Este desconto tem que ser sempre pedido por Moncho Lopes, porque numa situação de cesto convertido, apenas o treinador adversário pode pedir o desconto de tempo. Portanto, aqui foi e faz todo sentido, porque a equipa faz 8 pontos muito rapidamente e depois deixa de conseguir fazer pontos, e mais grave do que isso, deixa de defender. Portanto, e Moncho Lopes não vai deixar que isto se prolongue por exatamente. Não pode ser. No basquete os descontos de tempo servem muito para isso também, para cortar ritmos às equipas adversárias, e normalmente os treinadores estão muito atentos a essas situações. 9-9 no marcador. Pedro Bastos para Nick Washburn. Seth Henrys tenta ali chegar e ter a oportunidade para o sexto, e consegue. Número 21 do Futebol Clube do Porto, 2 pontos. Ele tem estado bem em termos defensivos, nomeadamente nos ressaltos. De sublinhar que a equipa do Futebol Clube do Porto nesta primeira fase é a equipa líder no que diz respeito aos ressaltos do campeonato. Rick Piedade agora ali conseguir ganhar uma falta. E dá-me a ideia que é Nicolas, e se for a Nicolas, sim, é a segunda falta. Dá toda a ideia, pelo menos na primeira fase da jogada, vê-se ali o estender de braço de Nick Washburn, mas depois também estava à frente do Brad Teasley, era mais difícil de perceber se há também na segunda fase da jogada razão para ser assinalada alguma falta. O que é certo é que o número 4 do Galitos converte o primeiro, não consegue converter o segundo, o que significa que os Dragões têm um ponto de vantagem. Rápido para o ataque, Pedro Bastos. Tentar ali encontrar a melhor solução. José Silva vem buscar a bola. Não consegue o sexto. Mais um ressalto para Seth Henrys. Vem na simulação. E mais 2 pontos. Muito bem. Um jogador que tem crescido ao longo da época. Sim, eu penso que é dos jogadores que tem feito melhor evolução desde o início da época até agora. Um jogador que inicialmente lançava pouco e com muito baixa eficácia de lançamento, e de repente começa-se a distinguir, porque começa a ser um jogador extremamente útil em termos de ressaltos, e mesmo em termos de pontos começa a ser extremamente útil. Vemos aqui Darren Towns com uma luta intensa com Seth Henrys e com José Silva. 2 pontos e lançamento livre, mas pela repetição não me pareceu que do ponto de vista de Seth Henrys estava
parado, com os braços bem Eu esticados. penso que estas são as tais situações em que os árbitros apitam um bocado de cor, quer dizer, parece-lhes que é e marcam. É preciso ser um bocadinho mais rigoroso e as arbitragens às vezes pecam por estas pequenas faltas que vão marcando ao longo do jogo e que não fazem sentido nenhum, quer dizer, não há... O jogador não perde equilíbrio por causa disso, ninguém toca no jogador e o árbitro acaba por marcar uma falta só porque vê um gesto de um jogador de defesa de um braço. Há que ser um bocadinho mais rigoroso, talvez, nestas situações por parte das arbitragens. Entrar agora em jogo André Bessa, apenas a 2 minutos e meio, sensivelmente, do final do primeiro período, as alterações a chegarem à equipa do Futebol Clube do Porto, Alberto Fontete também e António Monteiro. Foram 3 alterações de uma assentada. Jogo também, na opinião de Montes Lopes, a pedir outros jogadores. Saíram, salvo erro, Pedro Bastos, também José Silva e Nick Washburn. Agora a entrar Miguel Queiroz para o lugar de Seth Harris. O Porto também tem tido, no que diz respeito à posição de base, neste primeiro período, pergunto, foi alguma dificuldade na organização do jogo. Viu-se há pouco várias vezes Pedro Bastos, Brad Tinsley também a aparecer pouco na partida, ter pouco tempo de bola, oportunidades também. Eu não diria que eles não têm aparecido pouco, eles até estão a jogar com alguma tranquilidade porque não estão a ser sujeitos a grandes pressões. A grande questão aqui é que normalmente são jogadores que estão habituados a ter mais protagonismo em termos de lançamento e hoje isso não está a surgir. Mas por outro lado está a surgir o que normalmente não temos visto nas equipas do Porto, ou seja, que são os jogadores interiores que praticamente estão a assumir o jogo, ou pelo menos os exatamente pontos. Toda a parte ofensiva do Porto, porque o jogo é isso obriga. Os jogadores bases, neste caso o Tinsley e eventualmente o Pedro, quando estava, agora o Bessa, vão-se apercebendo dessas situações. Portanto, as equipas, neste caso a equipa do Barreirense, está a defender muito fora os jogadores atiradores, até porque o Porto começa a ser conhecido por ter ali 2 ou 3 jogadores chaves em termos de lançamento exterior e cada vez as equipas vão fechar mais essa situação, vão deixar mais espaço para os jogadores interiores e aqui cabe aos jogadores bases conseguir fazer essa distinção, ou seja, nós estamos a ser muito pressionados cá fora, então a bola tem que estar a ser constantemente bombardeada para dentro e é dentro que o Porto vai ter que começar a assumir as despesas do jogo. Felizmente hoje penso que Nicolas tem estado razoavelmente bem e também Seth Henrys também tem muito bem. Vamos ver agora o Miguel e o Fonté, porque o jogo vai exigir isso. Os jogadores de fora estão a ser muito pressionados em termos de lançamento, não estão a conseguir grandes espaços. Portanto, é a altura dos jogadores interiores começarem a assumir as responsabilidades do jogo. Conseguiu a conversão dos pontos Brad Tinsley, depois aqui a ser assinalada a falta, ou não, neste caso, mandar jogar a equipa de arbitragem. Jared Jackson. Agora para também a equipa do Galitos com algumas alterações. Bem, agora André Bessa a levar rápido para o ataque. A servir ali Fontete. Não consegue, ainda ressaltos. Muito bem. Não consegue mais uma vez ali na luta com Pedro Belo. Luta de gigantes. Aliás, foi a resposta de André Martins para a entrada de Fontete. E agora Jordan Baker, mais 2 pontos. Uma distração, um jogador a ficar para trás e a equipa do Barreiro inteligentemente a aproveitar. Logo, em frações de segundo tem que se aproveitar tudo aqui no basquete. E houve aqui uma grande leitura por parte do jogador barreirense. Agora muito bem, Brad Tinsley ali a beneficiar do bloqueio do companheiro de equipa. Espaço, lançamento e mais 3 pontos. Ele lança muito bem e tivemos aqui uma fase, eu penso que de 2, 3 jogos em que Tinsley me pareceu um pouco em baixo em termos anímicos e as coisas não estavam a sair muito bem, mas ele nos últimos jogos penso que já recuperou um bocadinho dessa vontade e tem estado muito bem a nível de lançamento e é importante para a equipa do Porto que assim seja. Falta, na opinião da equipa de arbitragem de António Monteiro, sobre Jordan Baker, 14-18. Vemos aqui a repetição do triplo anterior de Brad Tinsley, que aparece também numa boa altura, em que a equipa do Galitos se estava a aproximar novamente. Sai para descansar Brad Tinsley. Falta perceber quem é que entra para o seu lugar. Para já, lançamento para Jordan Baker. Tem a particularidade de usar a mão esquerda, é canhoto. Entrou, entretanto, vemos lá atrás Ferran Ventura.
Os canhotos normalmente são terríveis. É mais difícil defender. Não estão tão acostumados. A dificuldade de defender deverá ser a mesma. Se forem bons lançadores é mais difícil do que se forem maus lançadores, mas o facto de serem mão esquerda acaba por... É sempre mais complicado. É sempre mais complicado porque... Não estão tão habituados, não é? Os jogadores canhotos ou esquerdos têm tendência para atacar zonas do campo que normalmente os direitos não atacam tanto. Portanto, é sempre mais difícil para quem está a defender. Mas eu penso que hoje isso está perfeitamente ultrapassado. Os jogadores já estão com uma capacidade de leitura a nível defensivo muito grande em relação a isso. Mais uma falta no ataque. Não sei se parece a António Monteiro, não sei se foi assim que assinalou a equipa de arbitragem. Entretanto, desconto de tempo. Desconto de tempo, mais um desconto de tempo a 15 segundos do final do primeiro período, até porque estamos com uma diferença de 2 pontos e será, tudo indica, o último ataque deste primeiro período e será ser importante para a equipa do Galitos. Sim, seguramente. Ou para empatar ou para chegar à frente. O treinador pede o desconto para organizar um ataque, provavelmente gastar ali cerca de 10, 11 segundos e depois aí sim no final atacar o sexto, eventualmente para conseguir um lançamento perto do sexto ou se tentar tirar uma falta, porque o Porto tem 4 faltas e teriam 2 lances livres. Recordamos que no Dragão Caixa, no jogo da primeira fase, a 9ª jornada, na altura, foi também muito equilibrado. Aliás, o Futebol Clube do Porto ao intervalo estava a perder por 1 ponto, por 33-34, e não venceu por muitos, conseguiu vencer face também à segunda parte bastante positiva da equipa de Montes Lopes, o terceiro e o quarto período, e venceu por 68-62, 6 pontos de diferença, o que é também sinónimo de uma boa resposta da equipa orientada por este homem, André Martins. Qualidade do jogador, e sublinhamos sem Jordan Baker, um jogador que tem bastante influência no que diz respeito ao funcionamento da equipa do Galitos. Já sublinhamos aqui também esta tarde ausências de lado a lado, tanto no Futebol Clube do Porto como na equipa do Galitos, mas a verdade é que se mantém também o equilíbrio face, acima de tudo, à qualidade dos jogadores, das equipas e da intensidade que ambos imprimem. Sim, já era de prever que fosse um jogo extremamente equilibrado e a prova está aqui. Portanto, já estamos praticamente a acabar o primeiro período e estamos com uma diferença de 2 pontos. As defesas a serem rigorosas, a serem apertadas, porque não há muitos pontos marcados, 16, 18 nesta altura, portanto não é uma grande pontuação. Portanto, é sinal que a defesa tem estado bem. Eu penso também os ataques têm estado um pouquinho trapalhões em algumas situações, portanto poderiam também ter aqui um pouquinho mais de eficácia. Mas isto eu penso que vai ser o tónico do jogo todo, ou seja, vai haver quase certeza que vai haver um grande equilíbrio até final do jogo. A não ser que de repente uma das equipas se destaque assim com muita... com 10, 12, 14 pontos assim no espaço de 1 minuto, 2 minutos. Mas eu penso que isso não irá acontecer. Não é, pelo menos na teoria, previsível uma situação destas. Lançamento de 3 pontos para André Bessa, não cai. Ainda fica com a posse de bola Miguel Queiroz, mas já sem o tempo para atacar o sexto no final deste primeiro período. Já não foi a tempo então a intenção do camisola 11 do Futebol Clube do Porto, o que significa que ao final do primeiro período há então essa diferença de apenas 2 pontos, 18-16, favorável ao Futebol Clube do Porto. Um resultado que até pelo início poderia ter sido diferente. Lembramos que começou com um parcial de 8-0 a equipa azul e branca, mas depois também a resposta do Galitos foi bastante positiva. Sim, o Porto entra muito bem, mas depois o Galitos retifica ali algumas situações. Uma delas foi fazer um bocadinho mais de pressão nas linhas de passe, fechar mais as linhas de passe, obrigar o Porto a cometer erros. E depois a nível defensivo, eu penso que o Barreirense começou a apertar um bocadinho mais com a equipa do Porto, conseguiu em termos ofensivos também alguns lançamentos exteriores e equilibrou rapidamente o jogo. E portanto isto vai ser o que vai acontecer seguramente durante o jogo todo. Vamos ter um grande equilíbrio. As equipas são muito parecidas uma com a outra. Então, o Barreirense tem bons jogadores exteriores, tem 1 ou 2 bons jogadores interiores, faz aqui uma boa gestão a nível de jogo interior-exterior, assim como o Porto também neste momento já consegue fazer. Portanto, eu penso que temos tudo para ter um bom jogo de basquete e seguramente muito equilibrado. Naturalmente que Jordan Baker é o jogador em destaque na equipa do Galitos. Na equipa do Futebol Clube do Porto, Rui, é sempre mais complicado destacar apenas um jogador. O jogo tende a ser sempre mais coletivo. Naturalmente no final das partidas há sempre um
um jogador que tem um jogo mais positivo do que os outros, mas para já, neste primeiro período, talvez, digo eu, Seth Henrys, não sei se concordas ou não. Sim, sim. Tanto com ou sem bola. Eu penso que Seth Henrys tem estado particularmente bem. É um jogador que se entrega muito bem ao jogo, é um jogador que defende muito bem, muito discreto dentro do campo. Dificilmente se dá por Seth Henrys dentro do campo. Ele consegue passar perfeitamente despercebido e chegamos ao fim do jogo e vamos analisar os números de Seth e ele tem 14 pontos, 10 ressaltos e durante o jogo nem nos apercebemos disso. Portanto, o que é bom, normalmente quando um jogador consegue ser discreto dentro do campo e muito eficaz, é muito bom. E eu penso que ele no primeiro período, principalmente na parte em que o Porto teve ali um bocadinho mais apertado, ele assumiu as despesas e bem, ele é um jogador que está a subir de jogo para jogo, penso que vai ser muito útil à equipa do Porto. Começa já o segundo período, ataque para a equipa do Galitos, ali Diogo Correia, jogador do Futebol Clube do Porto, a servir Townes para empatar a partida 18-18. Posse de bola para o número 9 dos Dragões, André Bessa, Fontete, Mário Monteiro. André Bessa, o capitão de equipa, a organizar o jogo. Ferraventura, jovem espanhol dos Dragões, bem para Fontete, pode atacar, mas permitir ali o contra de Townes, apesar da diferença de altura. Não aproveita o Galitos, António Monteiro no ressalto. Este momento emocionante da partida, o que não necessariamente significa que tenha sido bem jogado lado a lado. Ali, numa primeira fase, Rui, parece que Fontete, até pela diferença de altura, Pedro Belo é, talvez nesse particular, o único que pode fazer a frente a Fontete e não estava na jogada. Vemos aqui a repetição. Sim, mas este americano é fortíssimo a defender. Já é o segundo contra apesar que ele de ser mais baixo. Exatamente, apesar de ser mais baixo, mas ele é extremamente possante e tem uma boa capacidade de salto e já é o segundo bloco que faz ali. O que nós chamamos de jogadores intimidadores, ou seja, só o facto de ele estar ali já provoca alguma moça, mesmo que não faça mais nada, mas só o facto de estar ali já cria problemas. Falta sobre Miguel Queiroz. Parece-me ter sido do número 15, aliás, aqui ainda bem que a repetição chegou a tempo, que eu já ia dizer. O Masneira Jacques Conceição, então, a fazer falta sobre Miguel Queiroz. Vai para colocar o braço nas costas e na altura que o Miguel faz a rotação ele empurra claramente o Miguel nas costas e bem assinalada a falta. Consegue converter o primeiro lançamento. Ele que, Miguel Queiroz, apesar de ser natural do Algarve, começou a formação de basquetebol na cidade de Barreiro, no Barreirense. Depois progrediu para outras instâncias até chegar ao Futebol Clube do Porto. Mas também tem essa ligação com a cidade do Barreiro, apesar de não ser natural do Barreiro, ao contrário de José Silva, formado no Barreirense e também natural do Barreiro. E são dois dos melhores jogadores portugueses, com ainda bastante margem de progressão. Sim, claramente, e isso é sinónimo que realmente no Barreiro a formação sempre foi. Isto é falta atacante, é bem marcado. Há uma rotação, mas há um prender com o braço, é bem marcada esta falta atacante. Dizia eu que é sinónimo, porque o Barreirense sempre teve boa formação, sempre. Desde que eu jogo basquete e que me lembro de estar inserido no basquetebol nacional, o Barreirense sempre teve grandes equipas de formação e a prova é que realmente o Porto neste momento tem dois jogadores que fizeram formação do Barreiro. Ataque para a equipa do Galitos. Townes tenta rodar perante Miguel Queiroz, consegue, mas não consegue o sexto. Ressalto para Fontete, André Bessa. Estou ali a acelerar o jogo como é habitual, mas Jared Jackson também vem em termos defensivos. E agora a opinião da equipa de arbitragem a dar a posse de bola para o Galitos. Não eu posso estar muito enganado, mas pois, claramente é o jogador do Barreirense a tocar na bola. Estava perto do arco da partida, no entanto foi de opinião contrária. Jared Jackson, Pedro Belo, já com Diogo Correia, ele que já foi orientado por Moncho Lopes no Futebol Clube do Porto, saiu na altura da extinção da equipa principal. Agora muito bem trabalhado por Jared Jackson perante André Bessa. Acaba por escorregar o número 9 dos Dragões, o que permitiu espaço para o lançamento 20-20. Continua muito equilibrado o jogo. Brett Tinsley, bem agora para André Bessa.
Fica muito longo a bater ainda no ar. Ataque da equipa do Galitos. Diogo Correia, ele que também é um especialista de 3 pontos. Muito bem, um roubo de bola, um contra-ataque rápido, tentar descobrir quem era o jogador que estava mais liberto para lançamento. E bem, a soltar a bola para 3 pontos, apesar de ser em contra-ataque, a soltar a bola para a linha de 3 pontos, porque e o basquetebol tem disto, Rui. Na jogada anterior, bem trabalhado pelo Porto, sim. André Bessa por pouco não faz o triplo e a resposta é o triplo do Galitos. E agora, mau passe, a obrigar ali André Bessa a fazer uma falta inteligente. Mas aqui uma falta inteligente, a parar mais um contra-ataque, porque são estes momentos que normalmente galvanizam as equipas e o Galitos Barreiro está a ganhar confiança e isto pode trazer muitos problemas à equipa do Porto. Perceber ali André Bessa que estava com a equipa estava diminuída em termos numéricos para o ataque ou para a defesa neste caso, e por isso a ter de parar o jogo, até porque já são 3 pontos de diferença. Um ataque simples, 2 para 1, poderia fazer para 5. A leitura do jogo também pode funcionar nestas alturas. Posse de bola, no entanto, mantém-se, como é óbvio, para a equipa do Galitos. Algumas alterações de lado a lado. O Futebol Clube do Porto agora com Seth Heinrich, Pedro Bastos, José Silva, não falta atacante, Queiroz e Brad Tinsley. Eu penso que a Conceição, ao fazer o bloqueio, faz o bloqueio em movimento. Falta atacante, que acaba por beneficiar a equipa do Futebol Clube do Porto, que fica com a posse de bola. Pode empatar ou pelo menos diminuir se tiver sucesso no ataque. Brad Tinsley, Miguel Queiroz, bem trabalhado. Grande passe, muito bem trabalhado. Isto é, digo eu, foi uma jogada de laboratório, muito trabalhada durante a semana. É o básico do basquetebol. Pick and roll, passa no bloqueio, há uma ajuda, o jogador roda para dentro, para atacar o cesto, um passo picado, 2 pontos fáceis. Isto é como costuma dizer, é o beabá do basquetebol. Portanto, é mais simples, muitas vezes é o mais e muito bem jogado. Simples, bem jogado. Ataque para a equipa do Galitos e consegue Jordan Baker. Muita felicidade. Ali foi apertado literalmente por 3 jogadores, salvo erro. Vemos aqui Miguel Queiroz, Seth Heinrich, não, foi por 2. E ainda consegue lançar e converter 2 pontos. Vai para a linha de lançamento para mais um. A equipa do Galitos tem 3 pontos de vantagem, pode ficar com 4 pontos de vantagem se converter. Não consegue. José Silva no ressalto. Mantém-se o jogo a 3 de diferença. Pedro Bastos, Miguel Queiroz, José Silva, Brad Tinsley ali a movimentar-se. E não parece haver falta de Diogo Correia, bem roubado por parte do base do Galitos. Vamos dizer agora ao jogo, o número 5 da equipa da casa. Fiquei ali de Jordan Baker. Tentou triplo, não consegue. Ali ainda pedia Jacques Conceição, falta de José Silva. A verdade é que já lá estava o jogador do Futebol Clube do Porto. Não parece também ter havido infração. E mais alterações nas duas equipas. Nick Washburn, pelo menos no Futebol Clube do Porto, é um regresso. Ele que ainda joga condicionado, como é claramente visível pela máscara de proteção que usa. Miguel Queiroz a ir descansar mais um pouco. Regresso também ao terreno de jogo do camisola 4, Henrique Piedade. Brad Tinsley. Bloqueio ali de Nick Washburn. Depois o passe não conseguiu ser recepcionado. Não, aqui é mau. O passe aqui é mau. A distância é muito curta e o passe vai para os pés completamente. Não resultar a jogada entre os dois jogadores do Futebol Clube do Porto. Conceição para Jordan Baker, Henrique Piedade. Doutor Castelo ali no bloqueio. Jordan Baker, Seth Heinrich pela frente. Doutor Castela, mais 3 pontos para a equipa do Galitos, que dilata a vantagem. 27-22, foram 2 pontos então. Agora falta. Sim, ao tentar passar ali, ele penso que estica o ombro e provoca contacto.
Indicações de Montijo Lopes para os jogadores que estão dentro do terreno de jogo. Passe de bola novamente para as mãos de Brad Tinsley. Nick Washburn novamente para o 5 dos Dragões. Pode sair o lançamento de Washburn. Bem, agora o número 7. Ele que também neste movimento costuma ser eficaz. Estes são os fundamentos do basquetebol. Há bocado tivemos uma situação de pick and roll, ou seja, de um bloqueio exterior bem cá fora e um passe para dentro, para uma zona interior, e agora tivemos exatamente o mesmo movimento, mas o jogador grande, em vez de cortar para dentro da área, a abrir ligeiramente para fora. É a mesma situação, só que com duas versões diferentes de ataque. Isto são coisas básicas do basquetebol que se treinam diariamente durante a semana. Entretanto, na resposta, triplo de Artur Castela, desta feita sem dúvida foi mesmo 3 pontos. Vimos aqui a repetição de Diogo Correia, depois o lançamento para ser convertido pelo 9 do Galitos. Já Silva, Pedro Bastos, Seth Henrys, simular bem sobre Jordan Baker. Muito bem. E agora muito bem a atacar o cesto. 2+1. Está muito bem, Seth, muito bem. Ele finta muito bem aquele lançamento, obriga o jogador a desequilibrar-se completamente e depois a tirar partido, estarem dois jogadores mais baixos já numa posição interior, a subir e a tirar a falta. Muito bem, Seth Henrys. Obrigado também Jordan Baker a chegar-se mais longe da tabela. Exatamente. Pode colocar o jogo a 3 de diferença. Converte o número 21 dos Dragões. 30-27. Importante, porque o Galito estava a querer fugir um pouco aqui no marcador, estava a 6 pontos. Foi importante, agora 3 pontos para o Porto foram muito importantes. E atingiu as 5 faltas coletivas também a equipa do Galitos. Agora espaço para Jacques Conceição, Diogo Correia. Não cair. Salto para Henrique Piedade. Jacques Conceição. Jordan Baker. Para Artur Castela e afundando-se ali numa zona em que tinha pela frente 2 jogadores bastante fortes em termos defensivos, Nick Washburn e Seth Henrys. E agora quase que há um roubo de bola. Lá está, quando se fala daquela questão anímica de um triplo consecutivo ou de um afundance, percebe-se depois no ataque do Futebol Clube do Porto aquele passe que normalmente não seria feito daquela forma. É essa função anímica. E a deixar muito perturbado o Montijo Lopes, porque já é a segunda vez que o Porto tenta fazer aquele passe e que uma perdeu a bola e agora por pouco não perde a bola outra vez. Nick Washburn, muitas facilidades, demasiadas se calhar. João Galina já está dentro de campo e tem este ressalto. 5 pontos de diferença, 3 minutos para o final deste segundo período. Brad Tinsley vem a rodar, não consegue mais uma vez. Tentava ali João Galina mais um lançamento. Falta de Seth Henrys sobre Henrique Piedade. Mais uma vez penso que só com o objetivo de parar o contra-ataque. É o tipo de falta. Vimos há pouco aquele lance de Artur Castela ali na cara de Seth Henrys a conseguir o afundanço. Porquê? Porque Nicolas já tem 2 faltas e aqui não vai ao contacto exatamente para não provocar a terceira falta. Mas eu penso que os jogadores não podem ir por aí. É terceira, tem lá outros colegas de equipa para fazer o lugar. Não pode permitir, com o poderio físico que Nicolas tem, não pode permitir que o jogador passe por ele e afunde. Aqui já não é possível isto. Mais uma falta, agora salvo erro de João Galina. Aqui na imagem o número 13 dos Dragões, vemos aqui a repetição. Vai para a linha de lançamento livre Henrique Piedade. Com 2 minutos e 32 para se jogar. O primeiro lançamento livre. Convertido. 33-27, 6 pontos de diferença. E consegue converter os 2 lançamentos livres. Aí João Galina, posição ofensiva, Seth Henrys, Brad Tinsley, João Galina novamente, Pedro Bastos, João Galina, Brad Tinsley, bem trabalhado,
Agora o roubo de Jacques Conceição, ali Nick Washburn fica a pedir falta. Mas muito lento nos processos ofensivos, Nicolas. Veremos se temos a oportunidade de ver a repetição do lance, mas segue o ataque da equipa do Galitos, recupera o ressalto para Seth Harris, mais um para o número 21 dos Dragões. Nick Washburn girar. Bem, agora a conseguir converter, desenvencilhar-se ali de Townes e a conseguir mais 2 pontos. 34-27. Número 15 do Galitos, Jacques Conceição. Jordan Baker. Bem a jogar e ali bem também interpretado o ataque do Galitos por parte de Seth Harris. Exatamente, mais uma vez muito bem e depois muito mal. O ataque do Futebol Clube do Porto, o passe era para João Galina, Pedro Bastos, mas Jordan Baker também estava atento, à espera. Não tem necessidade de fazer este tipo de passe, não vai provocar diferença rigorosamente nenhuma em termos ofensivos. Há que aguentar, os jogadores do Barreirense estão atentos, do Galitos estão atentos, e à mínima distração eles vão cortar a bola. Eu gostava de salientar aqui era o trabalho de Seth Harris, que desde que foi... desde que entrou e em que Moncho Lopes lhe deu indicações claras para defender o canadiano, o certo é que o canadiano nunca mais fez pontos. Portanto, isto é uma prova de que realmente Seth faz um grande trabalho defensivo e além disso ainda ajuda os colegas a fazer uns roubos de bola e a ganhar ressaltos. Portanto, eu penso que temos aqui um jogador que está em grande ascensão da equipa do Porto. E agora a fazer falta sobre o número 11 do Galitos, Darren Townes, vai para a linha de lançamento livre. 58 segundos para o final deste segundo período, para o final da primeira parte. 34-27. Vamos ver se consegue converter os dois lançamentos livres. Não consegue, o primeiro fica curto. Mantém-se os 5 pontos de diferença. Ainda bem para o Porto. O Galitos tem falhado aqui alguns lances livres. Eu penso que já falhou seguramente uns 5, 6, 7 lances livres nesta primeira parte, porque 5 pontos que já estão aqui, se conseguíssemos colocar aqui mais 4 ou 5 em cima, já podia ser complicado para a equipa do Porto. E não consegue converter nenhum dos dois lançamentos. Mais agora, uma vez, uma distração de João Galina. Vai para o lançamento, não cai. Mais um ressalto para Seth Harris. Jordan Baker foi há pouco atrás do número 13 dos Dragões e a surpreender João Galina. Agora está novamente aqui com o passe de bola. Encontrar Brad Tinsley. Passe arriscado para Seth Harris. Muito arriscado. É o tipo de passe que os treinadores pedem ao máximo para não se fazer, ou seja, que é um passe da zona central do campo para uma posição de posto baixo. É um passe extremamente difícil. O que é que os treinadores normalmente pedem sempre? Colocar a bola no jogador lateral e o jogador lateral colocar a bola no jogo interior, porque aí é difícil de conseguir roubar a bola. Este passe que Tinsley tenta fazer é difícil. Vai agora descansar um pouco Tinsley também, Harris. Jacques Conceição para a linha de lançamento livre. 34-29. Curiosamente 34 foi o número de pontos que a equipa do Galitos conseguiu ao intervalo no Dragão Caixa. Aqui já soma mais um, agora 35. Falta converter, ou tentar converter o segundo. Aí está, consegue 100% de conversões de lançamento livre nesta altura. Pedro Bastos. Estão 7 pontos de diferença entre as duas equipas, com 20 segundos para o final desta primeira parte. O Galina. Pedro Bastos tenta do meio da rua, não consegue. Salto para Artur Castelo, aparece, e há ali falta ou de João Galina ou de António Monteiro, nenhum dos dois sabe. A falta foi sobre Henrique Piedade. Mais 2 lances livres. E 6 segundos para se jogar. Veremos se consegue converter o jogador do Galitos. E a conseguir converter o primeiro. 8 pontos de diferença.
E isto também é um dos jogadores que está a fazer um jogo muito bom. Sem se dar também muito nas vistas. Exatamente, mas está a fazer pelo menos na primeira parte, penso que esteve muito bem. Veremos se consegue converter o segundo lançamento. E consegue. 38-29. 6 segundos para se jogar. A equipa do Futebol Clube do Porto vai procurar tirar o máximo rendimento deste último ataque. E uma diferença de 9 pontos. Dá perfeitamente, 6 segundos dá perfeitamente para fazer um lançamento ao cesto. Sendo uma situação bem criada, bem trabalhada, penso que dá para fazer perfeitamente um lançamento ao cesto. E era importante que o Porto fizesse ponto, porque já vamos com 9 pontos de diferença. O Porto já há muito tempo que não faz cesto, portanto já está aqui, lá está aqueles pequenos marasmos que o Porto passa em termos ofensivos. Normalmente isto custa vitórias, normalmente no campeonato. Portanto o Porto tem que começar a equilibrar mais o seu jogo ofensivo, não pode estar tanto tempo sem marcar pontos, não está a dar de fora, coloca a bola dentro, força, tenta sacar faltas, tenta ir para a linha de lance livre. Tem que se fazer alguma coisa para nos aproximarmos do cesto e para fazermos pontos, nem que seja um ponto de cada vez, não interessa, é importante fazer pontos, não se pode estar tanto tempo sem fazer um ponto. Indicações de Montijo Lopes para os seus jogadores para esta última jogada ofensiva do Futebol Clube do Porto, que está a sentir dificuldades no Barreiro, no terreno do Galitos. 38-29. Nico Washburn para André Bessa. Tenta o sexto. Não consegue, ainda ali tenta Nico Washburn dar um toque para dentro do cesto. Não tem sucesso a equipa do Futebol Clube do Porto. Acaba então a primeira parte da partida com a vantagem do Galitos por 38-29. Nós vamos também para intervalo nesta emissão. Voltamos dentro de alguns minutos para as emoções, aliás, da segunda parte e também para a análise destes dois primeiros períodos por parte do Rui Santos. Até já. Este programa é patrocinado por Renta Star, Super Pop, Feno de Portugal, Espaço Casa, Global Test. Alma de fogo, vontade de aço. Liga NOS. Do Barreiro com a equipa do Futebol Clube do Porto e a do Galitos, novamente em exercícios de aquecimento ao intervalo. 38-29 favorável à equipa da casa. Vamos desde já também aos comentários destes primeiros dois períodos, numa altura em que vamos vendo algumas das imagens que marcam o jogo até o momento. Uma boa entrada do Futebol Clube do Porto, mas depois a resposta do Galitos e também o ascendente Rui da equipa do Galitos no que diz respeito ao resto da primeira parte dos primeiros dois períodos. Sim, eu penso que o Porto entra muito bem no jogo e era importante entrar muito bem neste jogo, porque é um jogo difícil. Mas depois eu penso que a equipa do Galitos foi ajustando ali algumas questões defensivas, começou a ter mais acerto a nível ofensivo. O Galitos já fez aqui uma série de triplos. O Porto não tem estado bem a nível defensivo. A nível ofensivo, o Porto tem tido muitos problemas, principalmente porque os seus jogadores exteriores, neste caso mais concreto, o Pedro Bastos, o André Bessa e mesmo Tinsley, não têm tido grandes possibilidades de fazer pontos e as que têm tido não têm concretizado. Portanto, há uma grande dificuldade da equipa do Porto em fazer pontos com os seus habituais marcadores de pontos do jogo exterior, neste caso principalmente o Pedro Bastos, que é um jogador que tem feito médias muito interessantes. Hoje praticamente não, lançou duas vezes ao cesto e não conseguiu concretizar. Portanto, o Porto está a ter grande dificuldade no jogo exterior,
mérito para a equipa do Galitos, porque sabe isso de antemão e está a criar muitas dificuldades à equipa do Porto, está a dar muito mais espaço a que o Porto faça jogo interior ou um jogo mais perto do cesto, porque sabe que o Porto aí se calhar não lhes representa tanto perigo. Ao contrário, a equipa do Barreiro está, quanto a mim, muito bem em termos ofensivos na primeira parte, e depois é uma equipa que, como eu já referi, é uma equipa que vive muito digamos que dos triplos, dos afundanços, da motivação. Mais emotivo. Exatamente. E tem surgido alguns lances desses na primeira parte. A equipa foi-se motivando, foi-se galvanizando, ganhou este ascendente de 9 pontos. E eu continuo a dizer, o Porto ou entra muito bem agora na segunda parte, ou muito dificilmente conseguirá ganhar este jogo no Barreiro. Vamos ver o que é que o Moncho Lopes disse aos seus jogadores. Uma coisa é certa, os jogadores do Porto têm que defender muito mais. Penso que estão muito molezinhos a defender. Entraram bem, e é isso que não se percebe. Entram bem e depois vão quebrando ao ponto de, quando a equipa adversária passa para a frente, depois já não há grandes respostas por parte do Porto. Não se entende. O Porto é uma equipa forte, os jogadores têm que acreditar em si, têm que acreditar no grupo. Eu acho que eles acreditam uns nos outros, como é óbvio, senão não estariam nesta posição. Mas acho que há momentos no jogo em que a equipa se derrota a ela mesma. Portanto, parece que os jogadores baixam os braços. E esse pequeno minuto de baixar de braços às vezes tem consequências graves. E a equipa do Galitos Barreiro está a aproveitar muito bem. Pequenos erros do Porto, traduzidos em turnovers, alguns deles que já não deviam existir, e faz com que a equipa do Galitos ganhe ascendente, ganhe motivação, e a equipa do Galitos motivada depois é muito difícil de derrotar. Vamos ver, houve agora esta paragem, um intervalo, pode ser que as coisas tenham feito bem à equipa do Porto, espero que entre bem e que recupere rapidamente esta desvantagem se quiser lutar pela vitória no fim, porque senão vai ser muito difícil para a equipa do Porto. Em termos defensivos, então, a necessidade de melhorar, na tua opinião, Rui, falha o jogo Arnett Allman. É um jogador muitas vezes importante. Claro que é mais uma peça na equipa do Futebol Clube do Porto, e todos eles importam, e nenhum deles é imprescindível também. Mas achas que também pode ter algum tipo de influência a não presença de Arnett Allman neste jogo? Tem sempre. O Arnett Allman é um jogador que tem, nos últimos jogos, é um jogador que tem garantido muito poderio físico em termos de defesa à equipa do Porto. É um jogador que normalmente defende os jogadores exteriores da equipa adversária mais fortes. É um jogador que garante grande parte dos ressaltos a partir do momento em que os jogadores mais altos, o caso do Fonté, do Nicolas, eventualmente do Sete, são obrigados a fazer um grande trabalho de bloqueio defensivo. Tem que ser os jogadores mais baixos a ir buscar aquelas bolas, e normalmente tem sido o Arnett a ganhar esses ressaltos todos. Portanto, é um jogador que faz falta, claro que sim, é um jogador, para já é um jogador muito forte fisicamente, e depois é um jogador que em termos também mesmo de ataque tem correspondido com alguns pontos tanto a nível exterior como a nível interior. Claro que faz falta, mas é assim, se olharmos por aí, temos aqui a imagem do Miguel Minhava, também é um jogador que faz falta à equipa do Galitos, seguramente. Portanto, temos que jogar com aqueles que temos. Faz falta à equipa do Porto, faz, é um jogador imprescindível. Ele cria muita moça na equipa adversária normalmente porque ele é um jogador muito físico, e isso desgasta também, muito. exatamente, e isso desgastava seguramente, que ele era jogador para defender durante muito tempo o canadiano Jordan Baker. Exatamente, portanto, e eles criaram ali um desgaste físico muito grande, porque defendia o Arnett, depois defendia o Sete, e aquilo provoca muito desgaste. Até porque sublinhaste isso, o Seth Henrys tem feito um bom trabalho também. Excelente, muito bom. Para quanto a mim, o melhor elemento da equipa do Porto na primeira parte, seguramente. Faz falta, faz, mas o Porto tem que jogar com os que lá tem, e chegam, os que lá estão, chegam, tem é que jogar mais. E é isso que se pretende para este terceiro período da partida. Rola a bola já no Barreiro, 38-29, favorável ao Galitos. Ataca a equipa do Futebol Clube do Porto, tenta 2 pontos, Brad Tinsley não cai. Novamente também uma tarde desinspirada do 5 dos Dragões, ainda que conseguisse durante o primeiro período da partida, salvo erro até no segundo período do jogo, um triplo. Evolução a Jordan Baker, fica também sem conseguir converter, falta ali de Townes sobre José Silva. Vemos a repetição do lance, e com o braço esquerdo
fazer falta sobre o número 4 dos Dragões. André Bessa deixa para Brad Tinsley, novamente para André Bessa. Tenta ali combinar bem agora com Nick Washburn e ali com tudo para fazer 2 pontos. Aqui já não... Aqui eu penso que os jogadores altos aqui eu acho que às vezes pensam demasiado e nem precisam, porque eu acho que eles ali só têm que afundar, ponto. E não há defesa possível ali, eles se afundarem ou sofrem falta ou são 2 pontos garantidos. Cada vez que querem pôr a bola lá devagarinho pode surgir um contra. E foi, aqui neste caso nem entrou, nem sacou falta, nem nada. Nicolas tem capacidade física para isso, já ouvimos a fazer isso montes de vezes em situações de contra-ataque. Ali dentro recebe um passe daqueles, um passe muito bom do Bessa, tem que subir e afundar. Também. Tem que subir e afundar, ali já não há volta a dar. Vai também beneficiando a equipa do Futebol Clube do Porto da desinspiração ofensiva da equipa do Galitos, o que mantém o jogo ainda a 38-29. José Silva para André Bessa, simula ali o passe, tenta a conversão. E ali depois a tirar Artur Castela a bola da zona do cesto. Ataca a equipa do Galitos. Downes deixa para Henrique Piedade. Jared Jackson para ali Townes e bem trabalhado Artur Castela, mais 2 pontos para a equipa do Galitos, 40-29, e ultrapassa-se a barreira dos 10 pontos, dos 2 dígitos, 11 pontos de diferença favorável à equipa do Galitos. Falta agora de Henrique Piedade. Sobre Brad Tinsley, a segunda falta da equipa do Galitos. Um pouco foi Darren Townes. Nick Washburn. Brad Tinsley. José Silva. Não consegue. Não está fácil, Rui, a conversão dos pontos. Eu estou aqui a fazer um bocado uma contabilidade. Quarto ataque sem fazer ponto. Portanto, 4 ataques, 0 pontos. Assim é difícil, torna-se difícil, claro. Isto não quer dizer que os jogadores do Porto de repente não consigam fazer 2 ou 3 triplos seguidos e equilibram rapidamente o jogo. Aliás, foi o que aconteceu com a equipa do Galitos. Exatamente, e o basquete é um bocado isso também, isso acontece com frequência no basquete. A questão é que já vamos com 4 ataques e nenhum convertido. Essa é que é a grande questão. Passe de bola mantém-se na equipa do Galitos. Downes a ser defendido por Seth Henrich, a acabar o tempo de ataque, mas ainda conseguiu o lançamento sem sucesso. Ataque rápido para a equipa do Futebol Clube do Porto, ainda consegue. Jordan Baker, e ele é bastante alto, foi lá em baixo para impedir que José Silva conseguisse um ataque rápido e pontuar de forma mais simples. Passe de bola, no entanto, para a equipa dos Dragões. André Bessa, Nick Washburn, Seth Henrich, novamente para André Bessa, bloqueio de Washburn. Artur Castela ali parece fazer falta sobre o número 7 dos Dragões. Queixa-se o jogador do Galitos depois daquele toque a posteriori de Nick Washburn. Por isso também aqui cumprimento entre os dois jogadores foi naturalmente, e acho que ficou perceptível que não foi voluntário, ou pelo menos não foi intencional. Sim, na passagem toca-lhe com o braço, isso é uma situação perfeitamente normal. Consegue converter o primeiro, e é a primeira vez que o Futebol Clube do Porto pontua neste terceiro período, 30-40 e não 41-29. Consegue converter o segundo, 31-40. Aqui um lapso no grafismo, com a vantagem a ser do Galitos, mas não de 42-29, isso está errado, é sim 31-40, até porque já tem a equipa do Galitos marcado bastantes pontos, não é preciso também da nossa parte ajudarmos a isso. É um lapso que será imediatamente corrigido, naturalmente. Brad Tinsley para André Bessa, número 9 dos Dragões, à procura de uma solução. Nick Washburn, 3 segundos, e a sofrer falta ali de Artur Castela novamente. Agora sim, já com o resultado correto, vemos a repetição do lance. É bem tirada por Nicolas. À
aproveitar também ali alguma ingenuidade Claro do Castelo. Pouco tempo faltava para o final do tempo de ataque. A verdade é que Nick Washburn já mostrou também ter poder do tiro exterior, mas obviamente não é uma das suas qualidades mais proeminentes. Não consegue o Porto converter neste ataque. Jared Jackson ali não conseguir penetrar com ali a questão de ataque de Seth Henrich, e depois falta de José Silva sobre Jordan Baker, pelos vistos. Confesso que não estava atento a isso. Eu até aceito este tipo de falta. É pena é que não marquem sempre, então. Porque se vamos por aqui, cada vez que há uma disputa entre dois jogadores pelo ganho de posição, numa posição de poste baixo, isto acontece frequentemente durante o jogo. Se os árbitros marcam falta nesta situação, então tem que ser rigorosos e marcarem todas. Isto é claramente um pedido, quase. Não pareceu haver ali nada não tem que marcar. A bola não está lá, o jogador não tentou lá fazer o passe. Se a bola vai para lá, muito bem, é aplicada a falta, penso que sim, o jogador está a agarrar. Mas se vamos ser rigorosos a este ponto, vamos ter que marcar muito mais vezes. Infelicidade agora de José Silva, trabalhou bem, simulou o primeiro, tirou a defesa da frente e depois a bola ainda bate 3 vezes no ar, sem sucesso. Jordan Baker com Seth Henrich, não converte, ainda com alguma felicidade Townes a conseguir o ressalto. E agora sim, vai lá Seth Henrich tirar dúvidas, dissipar qualquer tipo de dúvidas. A bola é do Porto. André Bessa, e ali foi com tudo Jordan Baker sobre o base dos Dragões, não consegue converter os 2 pontos, mas foi também bem trabalhado. Consciente também da diferença de altura, André Bessa a colocar a bola fora do alcance de Jordan Baker. Vai para a linha de lançamento livre, pode colocar o jogo a 7 pontos de diferença, está a 9 nesta altura. Terá de converter para isso os 2 lançamentos livres e consegue converter o primeiro. Vai tentar converter o segundo. Do Galitos já com 5 faltas neste terceiro período. E André Bessa consegue também 100% de eficácia da linha de lançamento livre. Importante também este pormenor, sempre sublinhado por parte do Rui Santos. E agora muitas facilidades. Sim, agora sim. Contrariamente àquilo que eu estava a defender, agora Seth Henrich a abrir ali uma autoestrada. Para Jordan Baker, que converteu 2 pontos, fez agora falta. O número 25 do Galitos, que vai ali também trocando opiniões com a equipa de arbitragem. Não concorda com esta decisão. A equipa de arbitragem, pelo menos pelos gestos, demonstrar que parecia ser óbvia. E agora aqui uma imagem de André Bessa. Terá algum problema? Temos a repetição do lance primeiro. E André Bessa, não sei se tem alguma questão física. Estava ali também Rui Silva, responsável por esse tipo de questões, e Moncho Lopes também foi lá deixar ali também algum tipo de apoio ao jogador do Futebol Clube do Porto. Entretanto, mais 2 pontos para a equipa azul e branca, 35-42. Vai conseguindo recuperar no marcador a equipa do Futebol Clube do Porto, para já os 7 pontos de diferença. E agora passam novamente a 9. E a grande questão aqui é que, ao retirar Nicolas da sua zona de conforto, digamos, que é a zona interior, portanto dentro da área, o jogador americano do Galitos é mais rápido, portanto, e depois ali ao arrancar para o cesto, Nicolas fica claramente para trás. Agora bem, Nick Washburn a conseguir mais 2 pontos, a atacar de forma mais decisiva ou mais decidida o cesto. Eu acho que era isto que ele devia fazer, era mais vezes. Colocar o jogo novamente a 7 pontos, 44-37. Diogo Correia quase que roubava ali Seth Henrich. Jared Jackson, Henrique Piedade. E a cair o triplo. Há pouco o José Silva teve um lançamento em tudo idêntico, a bola é para fora. A felicidade do jogo.
E agora, neste caso, foi Henrique Piedade a converter mais 3 pontos. 10 pontos de diferença, 37 para o Futebol Clube do Porto, 47 para a equipa do Galitos Barreiro, que joga em casa. Brad Tinsley corresponder agora também positivamente, 3 pontos. Já há muito tempo que não se via um triplo da equipa azul e branca. Importante, depois de sofrer um triplo, marcar um triplo bastante importante. O jogo novamente a 7 pontos. Também importa perceber se consegue Brad Tinsley ou um companheiro de equipa manter o jogo exterior ativo. Quase que roubava Tinsley a bola de Henrique Piedade. Espaço para a penetração de Diogo Correia, mas em falta. Não, já fora do tempo. Já são considerados 24 segundos. Vemos a repetição há pouco do lançamento triplo de Brad Tinsley. É o segundo triplo da partida para o jogador norte-americano. E agora o regresso de Miguel Queiroz. Também está dentro do campo Pedro Bastos. Seth Heinrich, António Monteiro e Brad Tinsley. António Monteiro agora com a bola. Número 10, bem para Miguel Queiroz. Também Artur Castela dificultar a ação do jogador do Futebol Clube do Porto. Jared Jackson. Darren Townsend para Henrique Piedade. Brad Tinsley pela frente. Novamente o número 11 do Galitos, com António Monteiro ali pela frente, ainda consegue converter. Towns. Estas são as situações que eu já referi bastantes vezes, que eu penso que o Porto não tem essa capacidade, ou seja, de ter um jogador interior a forçar o 1 contra 1 à procura de uma falta, a obrigar muitas vezes os defesas dos jogadores exteriores a terem que vir ajudar e portanto depois a libertar os jogadores lançadores. Portanto, eu penso que essa é uma pecha da equipa do Porto, ou seja, não há um jogador possante ao nível, por exemplo, deste número 11 da equipa do Galitos, que recebe a bola numa posição de poste baixo e força claramente a situação de costas para o cesto, até conseguir estar mesmo perto do cesto e então aí fazer uma rotação. Falta isso ao Porto. Para quê? Para poder libertar o Pedro Bastos, o Tinsley, para poder libertar o Bessa. Ou o Miguel Queiroz, que neste caso consegue converter 3 pontos. Eu penso que falta esse tipo de jogador à equipa do Porto. Eventualmente não será esse o estilo de jogo que o Mocha Lopes quererá na sua equipa, mas que é fundamental, porque se não tivermos muitas vezes um jogador, digamos, como a gente às vezes costuma dizer, os armários, aqueles jogadores possantes que pegam na bola e empurram as defesas todas para dentro da área, para obrigar cada vez mais a defesa a ajustar e a ajudar aquele jogador e a libertar os jogadores exteriores. O Porto não tem esse jogador e precisava, na minha opinião, precisava para poder libertar muitas vezes os lançadores. E neste caso o Barreirense tem esse tipo de jogador e ficou provado agora, em que o Porto foi obrigado a fazer várias trocas a nível defensivo. Quem é que ficou a defender o jogador americano posto foi o António Monteiro, que até é um jogador alto, mas que não tem exatamente, não tem a envergadura física do americano do Galitos. E o que é que ele fez? Recebeu a bola a posto baixo, forçou até estar praticamente debaixo do aro, e ali foi só rodar e fazer 2 pontos. Bem trabalhado agora pela equipa do Futebol Clube do Porto. Infelicidade de Nico Washburn. Leva ali um toque na máscara, poderá ter ficado queixoso ali para a proteção do nariz, mas bem trabalhado. Brad Tinsley para Miguel Queiroz, que rapidamente coloca na zona interior em Nico Washburn. Não consegue converter e depois ali o choque com Jared Jackson. Deve ter doído. Neste momento o jogo 45-51, 6 pontos de diferença. O Porto de uma forma não muito rápida, mas pouco a pouco vai recuperando, exatamente. Isso é importante. Exatamente, é muito importante, ir recuperando. Ataque para o Galitos, Diogo Correia para Jacques Conceição e a ganhar falta de António Monteiro. Vai 2 vezes para a linha de lançamento livre Jacques Conceição. Na primeira parte não conseguiu converter os 2 últimos lançamentos livres. Do lado do Futebol Clube do Porto, naturalmente é isso que se espera que aconteça novamente. O jogador do Galitos, naturalmente que quer se refazer desse momento e converter e aumentar a vantagem da sua equipa.
Neste momento estão a 6 pontos, diferença 51-45. Não está a ser uma tarde feliz para o 15 do Galitos. Mais uma vez a não conseguir converter. Converte agora então o segundo lançamento livre. 52-45. Ataque para Pedro Bastos. Brad Tinsley. É o bloqueio de Nico Washburn. Espaço para Tinsley. E mais uma vez o triplo. Aí está aquilo que falava há pouco o Rui Santos. Também espaço criado para o jogador do Futebol Clube do Porto poder lançar. E mais uma vez é o terceiro triplo. Sim, eu penso que a equipa do Galitos agora está a dar alguns espaços. E os jogadores do Porto vão aproveitar. E bem, e muito bem. E neste caso o Tinsley, que é quanto a mim, é um grande lançador. Às vezes peca até por não lançar mais vezes. Sentiu que tinha ali 1 metro de espaço e lançou confortavelmente. E ele já está a acertar com o lançamento exterior. E pode ser um jogador muito importante agora nesta fase para a equipa do Porto. O jogo está em 4 pontos de diferença, 52-48. Posse de bola para a equipa do Galitos. Jared Jackson para Diogo Correia. Espera ali a movimentação de Jacques Conceição, mas bem António Monteiro a fechar essa linha de passe. Pedro Bastos esteve perto de roubar também esta bola. Espaço bem trabalhado pelo Galitos para Diogo Correia. E a responder ao triplo de Brad Tinsley também com outro triplo. São situações que eles vão aprender com os anos e com a experiência. A tentar recuperar um jogo, marcar um triplo e a seguir sofrer um triplo é a pior coisa que podem fazer à equipa que está a perder, neste caso a equipa do Porto. Portanto, o Porto estava a defender a zona, corre esse risco, porque defender a zona normalmente é uma defesa boa para os lançadores, corre esse risco claramente, mas tinha que se precaver com a mínima penetração que houvesse por parte de algum jogador do Barreiro. Seguramente iam ficar jogadores exteriores sozinhos, portanto há que ter algum cuidado nessas situações. E o Porto claramente caiu nessa armadilha. Há uma penetração do americano, há um passe para uma zona exterior e há um lançamento triplo de um jogador completamente sozinho. É isto que o Porto tem que evitar, é isto que o Porto tem que aprender. Numa situação de recuperação do jogo, isto não pode acontecer. Volta ao terreno de jogo João Galina e também a Ferran Ventura. Não consegue converter o primeiro lançamento Nico Washburn. Tem-se percebido também que nesta partida Montes Lopes tem dado também mais minutos a alguns jogadores que não têm tido tantos minutos como nesta partida, nomeadamente António Monteiro, João Galina e mesmo o Ferran Ventura. Porventura o trio menos utilizado das opções mais regulares de Montes. Sim, está a dar algum descanso também aos jogadores supostamente mais utilizados, porque o Moncho Lopes nunca dá muita utilização a 2 ou 3 jogadores, dá mais ou menos o mesmo número de minutos em quase todos os jogos. Mas pronto, é bom, porque há rotatividade dos jogadores, eles vão a ganhar também experiência, também é bom. Vamos ver se conseguem segurar esta equipa do Galitos, que o Porto tem estado a aproximar-se e não pode agora deixar o Galitos fugir novamente, não? Diogo Correia a trabalhar bem, não cai aquele triplo bem. Agora João Galina na recuperação de bola. E acabou o terceiro período da partida com a vantagem a manter-se do lado da equipa do Galitos. O Porto conseguiu diminuir a desvantagem. Agora 55-49, estão a 6 pontos de diferença ao intervalo. A diferença era de 9 pontos. Terá neste último período, Rui, também de acelerar mais também nessa recuperação para poder discutir o resultado. Mas eu penso que acima de tudo, e quanto a mim o mais importante nesta fase era que o Galitos não deslocasse ainda mais, ou seja, foi para o intervalo a 9 e que não acabasse o terceiro período a 12 ou a 13 ou a 14. Eu penso que aqui o Porto fez um bom trabalho, ou seja, já recuperou alguma coisa. Agora é o período da decisão, portanto agora é que os jogadores do Porto têm que claramente perceber que tem que lutar por todas as bolas, por todos os ressaltos, por todas as linhas de passe e na altura de ataque, tranquilos e com confiança. Penso que parte por aí. A equipa do Galitos também fez descansar alguns jogadores principais agora um bocadinho no terceiro período, também vai entrar com os seus jogadores principais e aqui há uma diferença, é que a equipa do Galitos não faz tanta rotação dos jogadores, portanto seguramente vai utilizar 5, 6 jogadores no último período, não vai utilizar mais, seguramente,
ao contrário do Porto, que faz uma rotação muito grande de jogadores. Vamos ver, esperemos que os jogadores do Galitos, digamos, os 5 principais jogadores, entre aspas, não estejam tão bem como estiveram, principalmente no segundo período, porque se o Porto quer recuperar, também é importante que estes jogadores não estejam ao mesmo nível, porque eles estiveram a um nível muito bom no segundo período, principalmente o canadiano e este jogador americano base, fazem ali alguma moça. Jared Jackson. Fazem alguma moça, porque o base não é um grande marcador de pontos, mas organiza muito bem o jogo da sua equipa. E o jogador canadiano, além de ser um organizador, também é um marcador de pontos. É um lutador, é um ressaltador, faz um bocadinho de tudo. Portanto, era importante que o Porto conseguisse parar pelo menos esses 2 jogadores e que aparecessem mais jogadores como o Tinsley, porque só o Tinsley não chega, é preciso mais qualquer coisa. Vamos ver, esperemos que o Porto entre com ainda mais vontade agora neste último período, porque vai ser importante para o jogo. Prepara-se então para dar início ao último período da partida. Pedro Bastos, José Silva, Miguel Queiroz, Nick Washburn e Brad Tinsley são as opções de Moncho Lopes. Towns, Pedro Belo, ali complicar em termos ofensivos o ataque da sua equipa, o poste da equipa do Galitos. Operação de bola para José Silva, tem espaço, pode lançar, não cai. Ainda ganha o ressalto. Agora não conseguindo converter, ao menos sofrer a falta para 2 lançamentos livres. É lances livres. Outro ponto onde o Porto tem que começar a subir rapidamente os índices de eficácia. Portanto, o lance livre começa a ter contornos muito importantes e é preciso meter a bola dentro do cesto. Veremos se consegue converter estes 2 lançamentos. 6 pontos de diferença. Se conseguir converter, o Futebol Clube do Porto fica a 4. Não converte o primeiro. Vamos ver se consegue converter o segundo. Número 4 dos Dragões. E assim diminuir a desvantagem para 5 pontos. Não consegue. 2 oportunidades de lançamento, nenhuma convertida. Ataca a equipa do Galitos. Jared Jackson, o bloqueio de Pedro Belo. Diogo Correia. Oportunidade para lançamento de Diogo Correia. Um jogador também ele muito certo, muito bom lançador. Já no Futebol do Porto fazia isso sem dar muito nas vistas. Sim, eu recordo-me de o ver jogar aqui no Porto e cheguei a ver o Correia a fazer uns belíssimos jogos. Portanto, é um belíssimo atleta, é um bom jogador. Não muito exuberante, mas eficaz. Ia passar ali com muita facilidade por Pedro Bastos. Ele fez uma pequena simulação, arrancou e deixou Pedro Bastos completamente pregado ao chão. Portanto, a responder, no entanto, o número 15 dos Dragões com uma boa jogada e mais 2 pontos para a equipa azul e branca. 57-51, 6 pontos de diferença. E o Correia. Agora espaço para o lançamento de Jared Jackson. Não cai. Salto para Miguel Queiroz. Pedro Bastos. Para Brad Tinsley. Defendido por Diogo Correia. Então o jogo interior para Miguel Queiroz. Muita gente, muito altos e passos. Muito numeroso dos Dragões. Seis pontos de diferença, 8 minutos para se jogar nesta 20ª jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol. Está a aproximar-se do final desta primeira fase. Há depois uma segunda fase e só depois então a altura, a zona dos playoffs, onde tudo será decidido. Diogo Correia, bem trabalhado, sem sucesso, também bem defendido por Brad Tinsley. Aquilo já foi um lançamento em desespero. Ele deixou fugir a bola na altura que estava a preparar a jogada, perdeu ali os 2 segundos necessários para organizar melhor o lançamento. Pedro Belo a dificultar Nick Washburn. Há ali uma troca de palavras entre os 2 jogadores. Falta agora de Pedro Bastos sobre Jared Jackson. A interromper o ataque de forma claramente intencional. E desconto de tempo pedido por André Martins.
aqui, Rui, indicações de lado a lado. Sim, isto é a altura de Moncho Lopes pedir aos seus jogadores que tem que ser agora, para recuperar o jogo. Estão a 6 pontos, não pode haver tantos lançamentos falhados, tantas precipitações, é preciso continuar a defender bem, e eu penso que o Porto está a defender bem, em termos defensivos não está... Poderíamos tirar aqui 4, 6 pontos à equipa do Barreiro, que foram com situações fáceis, mas eu penso que o Porto está a fazer um bom trabalho defensivo até. Agora, a nível ofensivo é que era preciso produzir mais qualquer coisa, e penso que está aí, e de certeza que nós estamos a chegar a meio do último período, e isto é a altura de realmente ir buscar o jogo. E o certo é que a equipa do Galitos mantém a vantagem dos 6 pontos, não a deixa fugir, anda sempre ali nos 4, 5, 6, 7 pontos, não deixa fugir muito essa margem, mas era importante que o Porto fosse claramente e rapidamente buscar essa desvantagem. Veremos o que acontece agora nos momentos finais da partida. Vamos vendo algumas imagens, nomeadamente destaque, neste caso, ao jogador do Galitos, Jordan Baker, número 25, canadiano, que também volta a jogo depois deste time-out. Aqui também nas bancadas a fazer-se sentir a época que vivemos, a época de Carnaval. 7 minutos e 21 para se jogar. Se o Futebol Clube do Porto quer sair do Barreiro com um resultado positivo, tem de recuperar inicialmente 6 pontos de diferença, 57-51. A equipa do Barreiro, a equipa do Galitos, vai continuar a tentar fazer isto. Mais 2 pontos para Henrique Piedade. Muito bem. Henrique Piedade está a fazer um belíssimo jogo. 59-51, ataque para Brad Tinsley. Deixa para Pedro Bastos. Nico Washburn ali com Pedro Belo e agora a conseguir. Já há pouco tentava este movimento. Pedro Belo mais alto que Nico Washburn. Também mais pesado, mais difícil de movimentar. Sim, mais lento. Jordan Baker ali 1 para 1 com José Silva. Ia ser assinalada a falta a um jogador do Futebol Clube do Porto. A José Silva, sim, claramente. Seis pontos de diferença entre as duas equipas. Ainda 6 minutos e 30 para se jogar. Mas esta diferença tem de começar a ser inferior. Sim, convém começar a reduzir. Por isso não há pressa, até porque ainda falta muito tempo de jogo, mas convém ir reduzindo. E o certo é que o Porto não sai daqui dos 6, 8 pontos, continua. Chegou há pouco aos 5, mas depois rapidamente foi aumentado novamente por parte da equipa do Galitos. Agora mais 2 pontos. Porque isto depois, a partir de determinada altura, os jogadores do Porto vão querer recuperar à força, ou seja, têm necessidade de recuperar à força e normalmente dá asneira. Portanto, era conveniente que se aproximassem agora gradualmente para depois poder discutir o jogo mesmo nos instantes finais. Falta sobre Miguel Queiroz. Mais uma oportunidade de 2 lançamentos livres. E as equipas adversárias do Futebol do Porto, percebendo também que é um dia eventualmente menos bom do lançamento livre, também exploram essa situação. Sim, isso, claro. Equipas adversárias do Porto e de outra qualquer. Claro, claro que sim. O Porto não tem uma grande porcentagem na linha de lance livre. Alguns jogadores, e penso que fulcrais na equipa do Porto, precisavam claramente melhorar esse aspecto. Neste caso está bem, Miguel Queiroz, 2 lançamentos. Recomenda-se. E 2 lançamentos convertidos. E agora a regressar Seth Heinrich para o lugar do número 11 dos Dragões. 6 pontos de diferença ainda. André Bessa e Seth Heinrich também já no terreno de jogo. Portanto, o lançamento, ressalto para Nico Washburn. Penso que agora um triplo era uma boa opção. Sofre falta André Bessa. E agora, sim, a equipa do Futebol do Porto pode diminuir a desvantagem. Até porque neste momento está a 6 pontos, pode diminuir para 4. André Bessa, Seth Heinrich. Novamente para André Bessa. Procura de espaços, bem jogado agora bom para Seth Heinrich. Grande passo do André Bessa. E bem trabalhado pelo número 21 dos Dragões.
4 pontos de diferença, 5:20 para se jogar. Jordan Baker. O Porto está claramente a subir a pressão defensiva. Está a obrigar a equipa do Galitos a jogar o mais longe possível do cesto. Infelicidade agora, passe de Henrique Piedade a ir contra o corpo de Seth Heinrich. Depois estava quase a recuperar a bola Nick Washburn, mas escorregou. Ataque rápido para a equipa dos Dragões. E a penetração de Vai ser Brad Tinsley. Aí está. Está a 2 pontos a equipa do Futebol Clube do Porto. Teve a oportunidade de lançamento de 3 pontos nesta jogada, mas a preferir penetrar para os 2 pontos e conseguiu converter. Tinha o espaço todo à frente também, é uma questão de opção. Podia ter lançado, estava perfeitamente sozinho, mas como também viu que não tinha ninguém à frente, acabou por penetrar e aí podia ter sido abafado. Podia ter levado ali um contra, mas pronto, muito bem. Ele tem uma grande capacidade de salto, Tinsley, salta muito bem. E ele penetra muito bem, salta muito bem e aguenta muito bem o choque, muito bem a carga. Portanto, penso que também foi uma boa opção. E aqui, claramente, com menos tempo de jogo, provavelmente tentaria o triplo. Se faltasse menos tempo para o final. No último minuto, provavelmente ele não ia penetrar, ia lançar. Sim, penso que sim. E agora tivemos aqui o treinador do Barreira, do Galitos, perdão, imediatamente pedir um desconto de tempo. Geriu ali a vantagem dos 6 pontos, 7 pontos durante muitos minutos, mas de repente vê-se apenas 2 pontos de diferença e claramente a pedir aqui um desconto de tempo para cortar esta fase mais positiva da equipa do Porto. Últimas indicações de lado a lado, tanto de Montes Lopes como de André Martins. 2 pontos de diferença, já há muito tempo que o jogo não estava tão equilibrado, mas também é normal entre estas duas equipas, já assim tem sido nos outros jogos. Equilíbrio até ao final da partida, disputa do jogo também dessa forma. Isto para o basquetebol e para quem gosta de basquetebol é perfeito, porque há equilíbrio, há emoção, há belíssimas jogadas, também se fazem muitas asneiras, mas há grandes jogadas e há equilíbrio no jogo até ao fim, o que para quem gosta de ver basquete é sempre bom, porque há sempre a incerteza no marcador, acaba por ser um bom espetáculo. E o Porto agora, depois daquele deixar da bola ir para a zona de fora do campo, de Jordan Baker, tem a oportunidade de empatar ou estar em vantagem e consegue o empate. Seth Heinrich, 2 pontos para o 21 dos Dragões, 61-61. 4 minutos que se prometem intensos. E lá está, como tinha dito o Rui Santos, é por isso que também é o comentador especialista de basquetebol. A equipa do Galitos até o momento quase não rodou a equipa. E a equipa do Futebol Clube do Porto mudou bastante mais os seus jogadores. Isso pode também, agora na reta final, nestes últimos minutos, ter influência. Sim, claramente percebe-se que o treinador do Galitos não tem as mesmas opções que tem Moncho Lopes, não é? Claramente. E aposta muito neste 5 que tem neste momento em campo. Foi o 5 inicial e é o 5 com que ele vai terminar o jogo quase garantidamente. Ao contrário, o Porto faz uma rotação muito grande dos jogadores e tem sempre a hipótese de eles chegarem a esta altura do jogo e estarem um pouco mais frescos. Era importante que isso depois se traduzisse também dentro do campo. Não consegue converter os 2 pontos Brad Tinsley, mas bem agora em termos defensivos Seth Heinrich. Jordan Baker há pouco voltou a devolver a vantagem à equipa do Galitos. André Bessa. E agora ali vem a roubo de bola por Henrique Piedade, um dos melhores elementos do Galitos. E falta de Seth Heinrich. Pedia algo mais o público. Sim, depois queriam uma falta antidesportiva. Mas até pela repetição percebe-se que... E os árbitros muito dificilmente marcariam aqui nesta situação. Ao esticar de braço no sentido da bola de Seth Heinrich, obviamente que... O jogador está numa zona do campo muito lateral, há muitos jogadores ainda à frente, já há jogadores dentro da área restritiva inclusive. Portanto, penso que aqui não se aplicaria uma falta antidesportiva. Mas é o público também a fazer a sua parte. Claro. Naturalmente, que também tem importância no jogo. Ali, Seth Heinrich no contra Diogo Correia. 5 segundos para o final deste ataque.
Não consegue converter. Towns tem tido mais dificuldade. O número 11 do Galitos, ele tem sido importante e agora ali a perder a bola André Bessa e parece-me evidente estas indicações de Jared Jackson para o colega de equipa Henrique Piedade, que tentou aquele passe rápido e foi bloqueado por... Nesta altura é preciso respirar, é preciso manter a calma, porque quanto mais calma tiverem em termos ofensivos, mais perturba a outra equipa, portanto, e ainda por cima sendo a equipa do Galitos é que está à frente no marcador, portanto tem todas as vantagens. E mais algumas. Exatamente. Luta na tabela, ganha Nick Washburn, 63-61. Pode tentar o lançamento. Brad Tinsley foi apenas uma simulação. A rodar, a lançar. Muito bem agora o lançamento de Brad Tinsley. 63-63, uma falta assinalada. A Nicholas, uma falta ofensiva. Aqui a tirar claramente o jogador do caminho. O sexto é considerado. Já estava em simultâneo. O sexto, a bola já vai no e ar e há uma falta. Brad Tinsley fez logo. Pedir, ter a certeza que contavam os 2 pontos que ele tinha feito. Isto é uma situação que antigamente os árbitros anulavam praticamente todos estes lançamentos. Agora não. Ao sexto é contabilizado 2 pontos e há uma falta e segue o jogo normalmente. 63-63, 2 minutos para se jogar. O jogo vai ser até ao final. Jared Jackson tenta a penetração. Bom roubo de bola agora de André Bessa, excelente, o capitão do Futebol Clube do Porto a esperar. E não é fácil defender este jogador norte-americano, Jared Jackson. Brad Tinsley agora, 1 para 1 com Tio Correia, tenta o triplo e a cair numa fase decisiva, Rui. 1 minuto e 40. Ele é um jogador de momentos decisivos e este ano já nos provou isso por 2 ou 3 vezes em jogos no Dragão Caixa, principalmente. Portanto, a assumir, não tem medo de assumir o risco, é um jogador que assume e que normalmente tem uma boa eficácia, portanto, deem a bola ao Tinsley que ele pode eventualmente decidir este jogo, claramente. E 3 pontos de vantagem para os Dragões já há muito tempo, há vários períodos que os Dragões não estavam na frente do marcador. Salvo erro, desde o segundo. Eu penso que desde o primeiro período foi a altura em que o Porto chegou quase sempre na frente. Depois no segundo já não teve. Por acaso não tenho pertinente essa ideia, mas pelo menos desde a primeira parte há bastante tempo que já não está. Mas ainda bem, e é nesta parte que é importante a equipa passar para a frente. Portanto, o jogo está a chegar ao fim. E o Futebol Clube do Porto consegue estar na vantagem no marcador. Pode jogar agora com o relógio em seu favor. Towns ainda consegue manter a posse de bola de forma quase incrível e muito bem, Correia... grande defesa a obrigar a equipa do Galitos a gastar os 24 segundos. Muito bem, a equipa do Porto. A conseguir fazer jogar a seu favor. Pareceu se calhar deslumbrado ali Diogo Correia, no sentido em que viu claramente que o jogador do Porto ia defender, mas pensou provavelmente que tinha mais tempo. Pois eu penso que sim, eu estranhei o facto do americano ali quando o Nicholas sai fora do campo não ter... Exatamente. André Bessa para Brad Tinsley. 2 para 1. José Silva. Ao toque de ninguém. Ali a defesa de Henrique Piedade, mas depois é José Silva a deixar a bola sair pela linha de fundo. Posse de bola para a equipa do Galitos, mas entretanto, time-out. Desconto de tempo para as duas equipas voltarem a reunir-se com os respectivos treinadores. Aqui a tentar o treinador do Barreirense, aqui, do Galitos de Barreira, a tentar ganhar aqui alguns metros. Portanto, a bola já vai ser reposta na zona ofensiva, porque já estamos nos últimos 2 minutos do jogo. Portanto, cada vez que houver um desconto de tempo, a bola é reposta já na zona de ataque. Já se ganha aqui alguns segundos. E aqui o sexto, que na altura ditou o empate a 61 pontos de Seth Irish. Ele que já foi destacado aqui pelo Rui Santos nesta partida, tanto em termos ofensivos como em termos defensivos. E depois foi Brad Tinsley a colocar o jogo novamente favorável à equipa azul e branca. Bom passo aqui de André Bessa. Sim, é um grande passo do André Bessa aqui. Seguramente que aqui o treinador do Galitos vai querer pelo menos fazer 2 pontos para aproximar. Faltam cerca de 50 segundos para terminar o jogo. Portanto, é importante, se eventualmente ainda querem recuperar este jogo, tem que fazer sexto.
neste ataque vão ter que fazer sexto, porque senão vamos começar no jogo das faltas. E lá está, a percentagem agora das faltas da linha lance livre pode vir ao de cima, porque o Galitos, se não fizer sexto, seguramente que vai fazer uma falta muito rápida. E vamos andar agora aqui estes 45, 50 segundos, eventualmente, no jogo das faltas da linha lance livre. Portanto, era bom que o Porto não permitisse lançamento agora fácil. Jared Jackson, Jordan Baker tenta o triplo, fica curto, luta ali pela posse de bola, fica para André Bessa. 30 segundos para o final da partida. Não vão fazer falta. O Galitos não quer arriscar, quer ficar com o último posse de bola. A questão aqui é que se o Porto marca, praticamente mata o jogo, digamos. Deixar também esgotar o máximo tempo possível André Bessa. 2 segundos. E consegue, mesmo no final, no limiar do tempo de ataque, estes 2 pontos podem ser importantes. 8 segundos para o final. 68-63. 8 segundos ainda podem dizer alguma coisa. Eu penso que aqui há uma péssima gestão por parte da equipa do Galitos, porque a partir do momento que não consegue fazer sexto, o Porto está a ganhar por 3, a equipa do Galitos vai deixar o Porto gastar os 24 segundos para ficar com a última posse de bola, em que depois tem que obrigatoriamente fazer um triplo, porque era a única maneira de eventualmente ainda empatar o jogo. Quer dizer, deixar o Porto gastar os 24 segundos, ainda por cima correndo o risco de, e que foi o que aconteceu, se o Porto marca sexta, então passa para 5 pontos e nós ficamos com muito pouco tempo de ataque. É que o André Bessa consegue os 2 pontos mesmo no final do tempo de ataque. Exatamente. Ou seja, foi perfeito para a equipa do Futebol. Foi perfeitíssimo. Portanto, eu penso que aqui há na minha opinião, uma péssima decisão por parte da equipa do Galitos, porque a partir do momento que fazem o ataque, falham, então a seguir tem que fazer falta imediatamente, parar o relógio, até porque os jogadores do Porto poderiam falhar os lances livres, ou seja, ficavam novamente com o tempo disponível e apenas a 3 pontos, ou eventualmente a 4 que fosse, mas tinham muito mais tempo para atacar e entrar no tal jogo das faltas, à espera que os jogadores do Porto eventualmente falhassem lances livres. Agora, uma decisão destas, realmente não sei se terá sido a melhor, eu penso que não, que terá sido mesmo a pior decisão da equipa do Galitos durante este jogo. Imagens das bancadas do pavilhão do Barreiro, do Galitos Barreiro, com ainda vários adeptos do Futebol Clube do Porto. 9 segundos do final, 63-68. Veremos aquilo que pretende a equipa do Galitos e o que é que planeou. A equipa do Porto agora basicamente só tem que marcar posição, não tem que fazer nada, não tem que fazer faltas, não tem que estar a pressionar muito, deixar o tempo. Isto é que não podia acontecer, ok? É exatamente a situação que estava a acabar de referir, é não fazer faltas numa situação destas. Faltam 6 segundos para acabar o jogo. O Porto não tem necessidade nenhuma de fazer falta. Ainda para mais para um lançamento triplo. Exatamente, ainda pior. Diogo Correia, que é normalmente... Isto vai dar um novo alento à equipa do Galitos, porque se o Diogo marca os 3, ficam novamente a 2 pontos. Aqui, claramente, o Galitos vai fazer falta. Vai fazer falta seguramente. Portanto, o Porto vai para a linha de lance livre. Está a 2. Pode marcar, pode não marcar. Ainda está a dar. Ainda dispõe de 7 segundos para atacar a equipa do Galitos. O Porto já não tinha necessidade nenhuma de fazer isto. Não consegue converter o último. E há ali posse de bola. Não, é falta. Eu penso que é falta mesmo. Falta assinalada sobre Nick Washburn. Temos a repetição do lance. Os jogadores do Galitos naturalmente não estava preocupado com a bola, já estava preocupado em parar o jogo o mais rápido possível. Tem, salvo erro, 3 faltas a equipa do Galitos. Agora também a querer Montijo Lopes colocar o jogo mais à frente. Não, neste caso não, porque vão ser lances livres para o Nicolas. Penso que a equipa do Galitos já tem as 4 faltas, portanto... Não tenho a certeza, por acaso. Há pouco aparecia essa informação, o Futebol Clube do Porto já tinha atingido, mas isso é uma situação que vamos ver já imediato. Exato. Quando terminar este desconto de tempo. A verdade é que o Futebol Clube do Porto está agora muito mais perto de conseguir a vitória. Já esteve mais perto há segundos atrás, antes de conversão dos dois lançamentos livres. É um erro muito grande daqui do set. Não tem nada que ir acima do jogador, tem que
manter a posição, deixar o jogador lançar e ponto. Não é preciso fazer Já estava com o rigorosamente mais lançamento nada. armado, estava longe, já não Não podia é fazer preciso mais fazer nada. rigorosamente mais nada. É só marcar a posição, levantar os braços e esperar pelo desenrolar do lance. Se mesmo que entre, fica o Porto à frente, fica com posse de bola, faltam poucos segundos para acabar o jogo. E aqui as emoções levadas ao rubro, muito jogo de banco também. 68-65. É a bola lateral, exatamente. Isto vai haver uma falta rapidíssima, seguramente. Que aí sim, salvo erro, será falta para lançamento livre. E passe para Fontete, que normalmente também não é um jogador que... Vamos ver. já vi Fonté fazer os dois com muita facilidade, como também já o vi a falhar, portanto... Veremos agora sim a quarta Exato. falta da equipa do Galitos. Vai para a linha de lançamento livre então Alberto Fontete, poste espanhol. Agora aqui uma questão da equipa de arbitragem relativa à entrada ou saída, entrada e saída de jogadores do Galitos. Fontete vai então a tentar converter o primeiro. E consegue. E agora sim, penso que agora o jogo está finalizado. É da mesma opinião António Monteiro. Penso que o António Monteiro, exatamente. Festejava também dessa forma efusiva, como vimos no banco de suplentes. Tenta derradeira oportunidade de encurtar as diferenças a equipa do Barreiro, a equipa do Galitos.